Nós bem sabemos que não existe família perfeita. Às vezes a gente segue pessoas nas redes sociais e a gente até acha que aquela família, aquela sim é perfeita. As aparências, elas podem indicar uma perfeição, mas a realidade, ela mostra que não existe família perfeita. Porque, para começar, ela é composta de pessoas imperfeitas como eu e como você. Agora, a família bendita do Senhor, ela é chamada para viver em constante processo de aperfeiçoamento, em constante processo de esforço, em constante processo de avanço. E isso não é possível se não fizermos ajuda do próprio Deus. Se não recorrermos ao próprio Senhor nesse processo todo, nós vamos falhar, frustrados, até pesados, com a frustração de tentar sustentar uma imagem de que somos perfeitos, de que somos uma família ideal, de que somos um modelo a ser seguido, quando Jesus simplesmente nos pede para estar na nossa casa, estar no nosso meio e deixar nos transformar no dia a dia. Ele nunca exigiu que nós fôssemos famílias perfeitas, apenas que Ele estivesse nesse ambiente e que o nosso coração pudesse assim ser transformado. Nós vemos que o início da família, ela está intrinsecamente associada ao propósito de Deus. Lá no Gênesis, no capítulo 2, 24, mal o homem tinha sido criado, mal a mulher tinha sido tirada da costela do homem. Você já vê o Senhor falando assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu não sei o que Adão e Eva entenderam dessa mensagem. Pai e mãe, não tiveram. Mas Deus já apontava desde o início para um propósito maior, um propósito que não ficava na individualidade do ser humano, mas que unia corações, unia um homem, unia uma mulher e dava uma missão: avancem, procriem, encham a terra, se expandam, vão, se afastem, tomem conta de tudo, aproveitem aquilo que eu criei, aquilo que é bom, a criação que eu fiz. Mas será que esse discurso ainda, nós vemos isso na prática, no dia a dia? Muito pelo contrário. O que eu vejo, às vezes em conversas de trabalho, é que de pessoas que têm filhos e dizem assim: olha, quer um conselho? Não tenham filhos. Quer um conselho? Dá muito trabalho. Quer um conselho? É perca de tempo. E é engraçado porque eu entrei para uma reunião de trabalho e aí começou um rapaz dizendo isso, tendo 2 filhos. Depois entrou uma outra mulher e disse também a mesma coisa, tendo uma filha. E eu fiquei pensando assim: mas como assim as pessoas têm filhos e estão dizendo para os outros: não tenham filhos, por favor, salvem-se quem puder, sigam um bom conselho. E tudo começa a ser questionado, a família começa a ser atacada bem na sua origem, nos seus fundamentos. Já conversei com um rapaz que ele disse assim: casar para quê? Casar traz mais impostos, traz mais obrigações, traz mais responsabilidade. A gente pode até viver com um parceiro, mas não precisa casar. A gente pode só aproveitar enquanto a oportunidade é conveniente. Fazemos um acordo aqui, então tá bom para você, a gente continua. Quando não tiver bom para ninguém, a gente afasta e segue o seu caminho. Esse é o discurso da sociedade que tem sido colocado diante de nós. E eu fiquei muito interessado quando vi a pesquisa de uma economista, de uma doutora já, chamada Catherine Pakaluk. Você pode pesquisar, ela fez um livro, colocou no título de Hannah, uma mulher que dedicou na história bíblica Samuel e não podia ter filhos, não é? E ela disse que a pergunta certa para fazer não é por que nós não temos filhos, mas sim fazer por que nós temos filhos. E ela mostrou como que o avanço da sociedade tem caminhado de uma maneira que os filhos hoje se tornam totalmente desnecessários e não há espaço na sociedade para que as crianças existam. Você veja, alguns de vocês estão distraídos porque tem uma criança andando entre nós. Na nossa sociedade já há uma perturbação de falar: essa criança não pode estar aqui, ela não merece estar aqui. E nós não entendemos que o Senhor diz, Ele diz: deixa os pequeninos virem até mim.
Que lindo foi ver as crianças aqui na frente hoje. Chegou uma, chegou o outro, chegou o outro, né? Foi lindo de ver. No início do século XX, por volta ali dos 1910, 1920, a sociedade estava em alto processo de industrialização. E a locomoção das cidades que começavam a se aglomerar em centros urbanos, tudo era igual a Mares, Vila Verde, assim, só povoados longe, começou a se aglomerar e virar centros urbanos. A locomoção era feita por cavalos. Então você tinha que ter o seu animal, você tinha que ter a sua carroça, charrete, você colocava ali a sua família e você ia de um lado para o outro. Os motoristas de Uber eram os condutores de cavalo daquela altura, né? Não tinha aplicativo. E é muito interessante porque os animais, naturalmente, tinham uma capacidade limitada. Você não podia encher aquilo de coisas, não tinha espaço naquela charrete. Os animais deixavam doenças naquela sociedade porque defecavam ao longo do processo daquelas ruas. Você imagina, ou tenta imaginar comigo, como é que era a situação de ver cavalo passando para lá, cavalo passando para cá, e você tentando chamar o seu Uber para ir de um lado até o outro da cidade. E quando a Ford lançou o seu modelo T, nessa altura, de uma forma acessível, as pessoas começaram rapidamente a olhar uma melhor solução para transportarem-se e transportarem as suas coisas. E começaram a adquirir os carros. Era muito mais conveniente, ocupava menos espaço, não tinha que deixar alguém amarrado, né, alguém vigiando ali o seu animal, não tinha que limpar aquela sujidade toda nas ruas. Era muito mais prático. E nessa pesquisa da Catherine, ela disse que em 1910, a população dos Estados Unidos ela tinha mais ou menos 100 milhões de pessoas. E a população de cavalos era de 25 milhões. Então você vê que era um cavalo para cada 4 pessoas. Imagina se fôssemos trazer uma proporção igual. Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. Nós teríamos aí o quê? Uns 2 ponto alguma coisa milhões de cavalos aí. Alguns teriam que ter 2 cavalos, né? Uma família grande aí como o de Isaías. A minha, eu teria que ter um cavalo e um pônei, não sei. Alguns só um pônei chegava, né? Estou pensando aí na Araci e no Ronald. Acho que um pônei chegava para cada um, já dava um jeito. Cadê eles? Nem estou vendo aqueles aqui. E acontece que 100 anos depois, a mudança desse avanço tecnológico significou na população de cavalos de apenas 5 milhões. Mais ou menos em 2010, nós temos 5 milhões de cavalos nos Estados Unidos, uma população perto dos 400 milhões. Então você vai ver que as coisas mudaram e até hoje em dia, quase todo membro da família americana tem um veículo. Eu acho que aqui também se torna muito comum, pela nossa deficiência de transporte público, das famílias terem mais do que um carro. Tem um irmão até que eu conheço que tem uma concessionária de carro aqui. E é interessante ver como que isso começou a mudar o padrão das famílias. As crianças antes, elas também compunham a força de trabalho. Talvez alguns de vocês ainda são do tempo que, eu comecei a trabalhar com 10 anos, com 12 anos, com 8 anos já ajudava meu pai aqui e acolá. Isso cada vez mais não se ouve. Naquela época não havia segurança social, as famílias eram sustentadas na velhice pelos seus filhos. Então, se você não tivesse filho, muito provavelmente você ia mendigar o pão, você não ia ter recursos. Não tinha fundos de investimento para você aplicar e ficar vivendo de renda. Essas coisas eram muito mais complicadas. E claro, os filhos também eram o preço da união sexual, né? O casal queria casar, queria ter relacionamento um com o outro, naturalmente que era o preço a se pagar, fazia parte do pacote. E a gente vê que isso hoje em dia foi substituído pelas máquinas que fazem o trabalho. Às vezes nem os adultos têm espaço para trabalhar porque as máquinas já fazem tudo. Nós temos um sistema de segurança social, seguro, que você consegue contribuir, não precisa contar com um filho para poder sustentar você na velhice. E claro, há vários métodos contraceptivos que estão disponíveis e que permitem a pessoa
ter o relacionamento sem ter necessariamente a consequência natural. E ela mostrou, e ela dizia assim para os seus estudantes, né, tentando ilustrar essa história: o que eu preciso te dar para que você tenha um cavalo? Me fala aí, o que eu precisava te dar? E as pessoas falavam assim: cavalo? Quem quer um cavalo? Né? Hoje, para quem quer um cavalo, tem que se gostar daquilo, tem que talvez ter uma utilidade no campo, ou tem que ser apreciador. E aí, se nós formos mudar a pergunta e falar assim: o que eu preciso te dar para você ter um filho? Talvez essa resposta a gente consiga responder mais facilmente. É fácil, eu preciso ter uma babysitter 24 horas, eu preciso ter 2 casas, uma só para ficar com os brinquedos, eu preciso ter 3 cozinheiras, se for menino, 4 cozinheiros, eu preciso ter um supermercado à disposição gratuitamente para mim, eu preciso ter muito dinheiro na minha conta para conseguir sustentar toda essa estrutura. Veja como a nossa sociedade vai mudando e questionando. E, por favor, não estou aqui atacando os cavalos, nem estou atacando as crianças. Estamos refletindo aqui como que a sociedade vai mudando, que aspectos isso traz, e até questionar ensinos bíblicos. E aí a conclusão que ela chega é que, normalmente, a justificativa para se ter filhos, ela está inserida dentro de uma perspectiva religiosa. Porque é nessa perspectiva bíblica que nós entendemos que cada criança ela é única, mesmo que sejam parecidas, né, no exterior, sejam até gêmeas, e cada criança é uma bênção. A Escritura nos deixa isso muito bem claro. E é uma bênção que não se pode repetir. Você não consegue ter uma bênção igual, tendo um segundo, um terceiro filho. Cada vez que você tiver um filho, vai ser uma bênção diferente. E é uma bênção que tem um destino que só ela pode cumprir. Quando essa perspectiva bíblica alcança o nosso coração, isso provoca mudanças, de até nos levar a questionar: por que será que eu quero ser pai? Muitos são pais ou desejam ser pais por si próprios, por um desejo de quererem serem mães, de quererem serem pais, não por quererem ter a criança. E aí ela diz que o motivo mais nobre é de querer a criança pelo bem da criança, ou seja, para que, eu seja abençoado nesse processo, mas que eu possa nutrir uma bênção que vai ser resposta para muitos problemas dessa sociedade. Eu lembro uma vez, conversando com uma colega de trabalho, ela dizia assim: nossa, ter filho não passa na minha cabeça de forma nenhuma. A gente olha para esse mundo, para a desgraça que é esse mundo, para os perigos que existem nesse mundo, e eu não tenho coragem nenhuma de colocar um ser tão frágil nesse mundo. É um pensamento válido, é um pensamento que claro, é racional, mas e se nós pensássemos conforme a Escritura diz? Se nós pensássemos que, na verdade, os problemas que existem no mundo, nós temos a resposta. Que nós, como famílias do Senhor, que nossos filhos, como filhos de Deus, como aqueles que recebem instrução desde cedo, eles são a resposta para essa sociedade perdida, imoral, deturpada. Claro que isso não vai ser fácil. De forma nenhuma, a criação dos filhos, ainda mais exposta a tantas coisas que eles estão sujeitos, não é fácil. Mas é a resposta que essas outras famílias, esses outros lares precisam do Senhor. É o testemunho que nós podemos carregar, onde todas as nações podem testemunhar, onde no meio dos povos, eles podem reconhecer que nós somos família bendita do Senhor. Qual é o propósito dos seus filhos? Nós, como pais, somos guardiões do propósito divino para a vida deles. Se você está hoje nesse lugar e você não consegue responder essa pergunta, não para mim, mas para o Senhor, você precisa dobrar o seu joelho, se dedicar em oração e buscar entender o propósito da vida dos seus filhos.
Eu, em cada oportunidade que foi nascendo os nossos filhos, eu separava um tempo para orar, para entender, Senhor, o Senhor está nos dando essa bênção. Não sei o nome, eu não sei, no Natanael nem sabíamos se era menino ou menino, escolhemos esperar. Mas eu quero saber o que o Senhor está chamando essa criança para fazer no mundo. Porque sabendo, mais uma vez, o princípio, a origem, o propósito das coisas, fica muito mais fácil desenvolver atitudes, rotinas que vão proteger esse propósito. E a minha maior alegria foi ter, depois de o terceiro filho ter nascido, ter recebido uma amiga da Betânia em casa e ela ter nos entregue um papel com imagens e textos e palavras-chave sobre cada um dos nossos filhos. E era exatamente aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Isso me torna responsável, mas é muito mais fácil eu não ter que insistir que ele se torne um médico, um advogado, porque era o que eu queria, era o status que eu queria na minha família, porque eu queria alguém que cuidasse de mim na minha velhice, o que fosse me defender nos tribunais. Se Deus tem isso para o seu filho, glória a Deus por isso. Precisamos de cristãos influentes em todas as esferas da nossa sociedade. Mas mais do que isso, mais do que os sonhos que nós temos para eles, nós precisamos entender qual é o sonho, o propósito do Senhor para a vida de cada um deles. Tiago leu aqui semana passada, como que o Senhor já falava em Jeremias, antes dele sequer ser concebido, que havia um propósito para a vida daquele homem. E Jeremias não é o único, não é uma pessoa especial na Bíblia. Jeremias, ele representa a nós como humanos, numa perspectiva de que somos também alvos dos sonhos do Senhor, somos idealizados, como cantamos aqui, somos desejados, fomos criados com um propósito, e cabe a nós pais, família, tios, avós, protegerem esse legado, protegerem essa bênção, protegerem aquilo que o Senhor colocou para que os nossos filhos carregassem. Eu posso dizer, de experiência própria, aquilo que hoje eu vivo ou faço está diretamente associado ao entendimento que meus pais tiveram um dia, de por que eu vim nesse mundo e de como eles me criaram para chegar até aqui. Que capacidades eles buscaram desenvolver em mim, que investimento material e de tempo eles buscaram adaptar ao propósito que Deus havia revelado ao coração deles para a minha vida. E na vida dos meus irmãos foi diferente, porque Deus havia comunicado com eles, e eles como pais entenderam o propósito da família e de cada um dos filhos. Minha mãe disse que certa vez teve o Senhor falou com ela que haviam 3 nações para a vida dela, não 3 nações de brigar e tal, mas 3 propósitos distintos, 3 naturezas de propósito ministerial distinto. E eu quero falar sobre 3 aspectos para ficar bem mais fácil e mastigado daquilo que nós devemos carregar, desenvolver no dia a dia para sermos uma família bendita. Nós entendemos o propósito, nós entendemos quem é que é importante na nossa vida e agora queremos entender como carregar isso em 3 aspectos. O primeiro, carregue tradições que edificam. Quando a gente fala de família, a gente pensa em tradição, não é verdade? A gente pensa em hábitos que são passados dos nossos avós e foram passados por outros e outros e outros. Hábitos que às vezes transmitem valores, transmitem princípios, que transmitem memórias, que até às vezes explicam a nossa história. Hábitos às vezes alimentares que refletem como que foi sofrida a vida dos nossos antepassados, como que eles procuraram aproveitar cada oportunidade de reciclar o alimento, vamos dizer assim, porque não havia abundância. Tradições como momentos de conversas diárias, se juntar para comer, orar, cultuar a Deus juntos, tirar os sapatos em casa. Tradições, não precisa ser espiritual para ser direto ao ponto,
noites que você tinha com a família para fazer um jogo, brincar, para jogos, o dia do passeio no mês, na semana, no ano, as férias, as festas, as receitas passadas de geração em geração. Quero fazer um parênteses aqui. Por favor, se você tem uma receita boa na sua família, não deixa morrer. O mundo precisa de receitas boas. Na minha casa, minha avó fazia um bolo. A Josi não vai gostar de ouvir isso, né? Mas, problema. Um bolo de banana. Não era um bolo de banana, era mais banana de bolo do que bolo de banana. E ela fazia com tanto amor, colocava muita banana, e em cima colocava aquele merengue, levava ao forno e ficava estaladiço por cima, cremoso no meio, e aquela banana maravilhosa, cheia de canela, cheia de delícia. Graças a Deus, minha esposa já conseguiu replicar essa receita, então é menos um problema na minha vida. Mas talvez você tenha várias preciosidades que vão sendo amolecidas pela rotina, pela correria, você já não faz mais aquela receita, você já não pratica mais aquilo que você recebeu, os dias de passeio, as férias, que eram tão preciosas, e com certeza quando eu estou falando aqui, vai vindo na sua mente várias memórias preciosas, que são importantíssimas, que definem quem nós somos. As tradições, elas criam memórias afetivas através de recordações positivas e duradouras, promovem um ambiente de segurança e estabilidade emocional. É tudo que é o melhor que uma criança pode ter: estabilidade numa casa, segurança emocional, para ela ter afirmado a sua identidade em Jesus, desenvolver como ser humano. As tradições trabalham a transmissão de valores, são oportunidades de ensino. Elas nos reforçam a identidade e nos permitem entender como chegamos até aqui. Não sei se você já teve essa prática de fazer uma árvore genealógica. Eu comecei a fazer isso e eu ia até os meus pais e às vezes quando encontrava alguém mais velho da família, eu perguntava: como é que era fulano? Como é que era o meu bisavô? Como é que era a minha bisavó? O que a senhora lembra? Eu tenho meus tios vivendo aqui, então a gente já parou para conversar um pouco sobre isso. Como é que eram os meus pais? Como é que eram meus avós? Como é que eram os meus tios? Como é que era meu pai quando era pequenininho? E aí, conversando com a minha tia, que é a filha mais velha, ela me falou algo que meu pai nunca contou para mim, que quando meu pai era pequeno, ele brincava assim, botava assim a família, os amiguinhos assim, e ele falava assim: hoje eu sou o pastor, e tal, e brincava disso. E ele virou a ser pastor, e eu falei assim: caramba, como que isso é importantíssimo, nutrir esse legado desde a infância. Como que isso é muito precioso. E na palavra de Deus a gente vê que o próprio Deus se importa com tradições. Ele mesmo instituiu várias tradições para o povo de Israel. Vou citar apenas uma. Em Êxodo 12, 14, diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Tradição que remete a uma história onde Deus está presente, onde Deus se faz real, onde as intervenções e milagres do Senhor são facilmente visíveis. Elas precisam continuar. Por isso o Senhor está dizendo para nós: vocês precisam cultivar tradições, que não sejam tradições vãs, e às vezes a gente recebe tradições até que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Isso nós temos que abandonar. Mas há várias preciosidades na forma como nós fomos criados, que pode fazer bem e ser propagado para gerações futuras. Lá em casa nós tínhamos uma tradição, não é nada de suntuoso, mas é algo que faz parte da minha vida, e que nós como pais agora queremos e praticamos isso. Nossos pais, quando a gente tinha os aniversários nossos, chamavam os amigos todos,
Casa de meninos, a gente normalmente jogava futebol lá até o dedo esfolar, até ficar tudo cheirosinho, limpinho. Por isso que normalmente tinha mais meninos nessas festas, né? Porque as meninas acho que não aguentavam ficar perto do suor. E depois a gente sentar, se hidratar, a gente sentava assim numa roda, e antes de cantar parabéns e qualquer coisa assim, a gente fazia um culto ao Senhor. Ah, que família religiosa, radical. Não é nada disso, nunca fizemos isso para mostrar para ninguém que estava ali, nenhum dos nossos amigos, que a gente é espiritual demais. E aí, depois daquele momento de cultuar a Deus, meu pai ou minha mãe, ou buscava dar oportunidade para quem estivesse ali, falava assim: o que você gostaria de falar para o meu filho, Miguel? E aí as pessoas falavam assim: Miguel, isso, aquilo, outro. Como que aquilo me abençoou? Como que aquilo é uma memória rica, uma tradição na minha casa. E eu, quando olho para o aniversário, eu não consigo olhar só para a festa, para os salgadinhos e o refrigerante caindo no chão das crianças. Mas eu consigo ver que há mais além disso. Quando eu vou num aniversário, eu até sinto falta disso. Eu falo assim: caramba, está faltando alguma coisa. Crie na sua casa, ou carregue na sua casa, se essa tradição já existe, uma tradição, um hábito que edifica, que vão trazer memórias de segurança e que vão incutir na vida dos seus filhos que a vida é muito mais do que a rotina do dia a dia, fazer aniversários atrás de aniversários, crescer, estudar, sair de casa, etc. O segundo aspecto, como famílias benditas do Senhor, nós precisamos de rotinas com propósito. Quem gosta de rotina aí? Levanta a mão. Esposas, fechem os olhos, por favor, para não julgar os seus maridos. Alguém gosta de rotina aí? Ok, a maioria gosta. Eu acho que, de certa forma, o ser humano ele é um ser humano que cada vez se programa mais a querer das mesmas coisas. Se você tirar, de uma avó, o chinelo de onde ela costuma deixar, vai ouvir. Rotina é bom ou é chato? Depende. Depende do propósito daquela rotina. Depende, porque, mais uma vez, irmãos, se a gente entender o propósito das coisas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, e até o que não é fácil e que não é leve, a gente ainda assim entende que é necessário que aquilo seja feito. E quanto mais a gente caminha com o Senhor, quanto mais eu caminho com o Senhor, eu percebo que nós precisamos de rotinas. E rotina, eu quero tirar talvez a palavra para você não lembrar da sua esposa que te fala assim: tá de pé? Então aproveita, pega um copinho de água para mim. Não, eu quero dizer, rotinas são disciplinas, são símbolos de uma vida disciplinada. E nós precisamos de disciplina na nossa vida. Não disciplina no sentido de correção, de ferimento, mas disciplina de um hábito que nos torna cada vez mais aperfeiçoados. Não tem como nós, como casas, vivemos sem disciplina. Vou ser mais profundo. Não tem como nós, pais de filhos pequenos, sequer conseguir vir à igreja se a gente não tem uma rotina aplicada. É um caos. Não sei se vocês viram aqui, na hora do louvor, é um irmão que encosta no outro, 220 com 500 volts de voltagem, já começa a dar choque. A gente precisa de rotina. E mais uma vez, a gente vê que rotina está presente no ensino bíblico. 1 Coríntios 9, 24 ao 27 diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ser pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo está dizendo aqui que nós temos, e o pastor Luciano já esteve aqui ministrando essa mensagem, que nós temos que ser como atletas de alta performance, que se dedicam incessantemente, não
no aprimoramento meramente físico, mas no aprimoramento espiritual de uma vida que quer alcançar a soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo da nossa vida, o alvo da nossa existência, vou trocar de palavras, o propósito da nossa vida na Terra. Eu acho que é impossível que cada um de nós aqui, em algum momento da nossa vida, não tenha se perguntado: por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Será que não seria mais fácil se os seus pais estivessem sempre reforçando o motivo? Ou sempre te empurrando para esse objetivo? Atenção que nem sempre o Senhor nos fala o como. Como que vai acontecer? Não sei. Mas o propósito deve estar claro na nossa mente. Por que que nós inicialmente nos constituímos como família? Por que que eu flertei, paquerei aquele menino, aquela menina e busquei alcançar propósitos em comum e agora decidimos expandir a nossa casa? Por quê? Portanto, a palavra de Deus nos diz que a disciplina ela é necessária para o amadurecimento, para o crescimento. E os filhos precisam de disciplina. Precisam entender o momento de ficar quieto, o momento eclesiástico, né? De abraçar, de se afastar. Ó, filho, agora não é para abraçar ninguém, não. O momento de chorar, o momento de rir, o momento das coisas, como se portar diante da sociedade. Não é o que a gente vê por aí. A gente vê filhos cada vez mais soltos, fazem o que quer, os pais refém dos filhos, querendo comprar a atenção deles, querendo quase que numa relação de eu que devo a você o melhor telefone, o melhor curso, o melhor presente. Isso é diário, é um exercício que nós temos que praticar no dia a dia. Ontem nossos filhos estavam lá berrando em casa porque queriam o presente do dia da criança. E eu falei: você não vai ter um presente, mas eu quero. 10 minutos, pode contar no relógio, chora. Precisam de disciplina, precisam entender que o mundo não vive por causa deles, que o mundo não gira em torno do umbigo deles. Nesse sentido, a própria palavra nos orienta a adotar uma vida espiritual intencional de rotina. Olha Deuteronômio, capítulo 6, do 5 ao 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que te hoje ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto eu gosto muito porque fala justamente da nossa vida, do dia a dia. É a hora de acordar, é a hora de tomar o pequeno almoço, é a hora de escovar os dentes. Estou quase cantando a música do Daniel Tigre. Calçar os sapatos e ir para a escola. A gente precisa de rotina. A gente precisa entender que nesse processo da nossa rotina existe o propósito de inculcar nos nossos filhos princípios e valores que o Senhor Jesus precisa estar presente. E essa palavra inculcar, para mim, ela é muito chamativa, porque meus pais tinham o hábito de orar, né, pelos filhos deles, homens. Bateu na nossa cabeça, assim, ó. Orava pela gente e ficava assim, dando cuquinho assim na cabeça, assim. Mexendo, brincando com a gente, né? Despertando o nosso interesse. E isso é a verdade, nós precisamos inculcar nos nossos filhos. Alguma versão vai dizer aí, ensinando com persistência aos seus filhos. Não é uma vez só, eu já falei, pronto, agora... Marido, pega o teu filho. Mulher, pega o teu filho. Nessas horas é sempre o filho do outro, né? Fez filho sozinho. Os princípios precisam estar na nossa rotina, precisam estar no nosso assentar, no nosso levantar, na hora de refeição, na hora de ir para a cama. Não perca as oportunidades que a rotina te traz de aproximar dos seus filhos, da sua casa, dos seus irmãos, da sua família. E às vezes abrir o coração. Colocar na mesa dificuldades que às vezes eles não conhecem, que precisam passar por um conselho de família, que precisam, numa decisão importante, todos estarem cientes, todos estarem concordando. Eu não preciso nem gastar muito tempo dizendo sobre a nossa rotina do dia a dia. Vocês sabem muito bem que ela é intensa, que ela é pesada, que ela é cansativa e muitas das vezes frustrante. Quanto mais uma rotina de alguém como eu e você que é imigrante,
que tem que construir as coisas do zero, tem que criar uma reputação no mercado de trabalho, criar o seu nome, criar um patrimônio, que às vezes não tem uma segurança de pessoas à volta, uma rede de apoio, vamos colocar, que possa te dar, às vezes, o escape que você precisa. Nós bem sabemos que a rotina, muitas das vezes, é sufocante. Nos rouba a energia de vir à casa do Senhor, nos rouba de olhar para os nossos filhos e querer transmitir alguma coisa. Na rotina incessante que nós vivemos, nós queremos ser servidos, nós queremos ser aliviados das nossas cargas, nós queremos achar a primeira babysitter que a gente encontra no mercado. O primeiro irmão que quer pegar nossos filhos, leva, fica com você. E aí vem a hora de fazer a comida, limpar tudo, e aí já tem os brinquedos, e aí já tem tomar banho, e quando você vê, o dia se foi. Como que nós, como famílias, temos passado por momentos difíceis, irmãos? Eu converso com alguns de vocês e sei do desafio que é. Talvez alguns saibam do desafio, como nós, criando filhos pequenos, também passamos. E todos com intenções ou motivações até legítimas. Querer prover o melhor para a nossa casa, querer simplesmente deixar as coisas em ordem, para ter mais tempo com a nossa família. Mas nesse processo somos consumidos pela necessidade de prover, a necessidade de dar o melhor, a necessidade de fazer, de construir, de avançar, de progredir, de querer alcançar coisas melhores até que os nossos pais conseguiram ou nos deram. Deixamos de lado a boa comunicação, deixamos de lado a atenção das vidas que mais amamos. É a grande armadilha sutil que nos coloca presos às tarefas, em querer ter, em querer fazer, do que é simplesmente estar, ser. Eu quero ler uma história para vocês, talvez alguns já tenham ouvido aí, tem rodado um pouco a internet, de um podcast chamado The Breeze, na Nova Zelândia, e é uma história fictícia, obviamente, mas preste atenção no que essa reflexão nos leva a fazer. A história conta a vida de uma senhora de 80 anos. E aí diz assim: de alguma forma, acordei no meu corpo de 32 anos só por um dia. Acordo com mãozinhas puxando os meus cobertores. Mamã, acorda, eles gritam. Pisco os olhos e me sento devagar. Meus bebês, eles são pequenos de novo. Eles sobem na minha cama, rindo e se mexendo. Lembro-me de correr pelas manhãs, mas hoje eu os puxo para perto, os abraço bem forte. Beijo seus cabelos bagunçados, seguro nas suas mãozinhas. Desta vez absorvo cada segundo. Vejo meu reflexo no espelho do banheiro. Uau, sem rugas profundas, sem cabelos brancos, meu rosto mais jovem. Eu costumava achar que parecia velho aos 41. Que pensamento bobo. Encontro meu marido na cozinha fazendo café. Uau, ele parece forte e jovem. Eu dou um abraço bem forte nele. Ele parece surpreso. Bom, talvez nós não nos abraçássemos o suficiente naquela época, eu imagino. Nós conversamos sobre o dia e hoje tudo parece grandioso. Memorizo o som da voz dele. Entramos no carro, crianças discutindo sobre cintos de segurança. Alguém derruba um lanche, há migalhas por toda a parte. Eu costumava ficar tão irritada, mas hoje absorvo o barulho e o caos porque sei que o meu carro será silencioso e impecável por muitos anos. O jantar é barulhento e desorganizado. Ninguém quer ficar parado. Há gritos, risadas, discussões e tanta vida. Eu não limpo imediatamente, apenas sento e observo, tentando absorver tudo antes de dormir. E aí eu pego o telefone, ligo para minha mãe e ouço a voz dela. Não ouvi essa voz há tantos anos. Fecho os olhos e deixo suas palavras me envolverem. Eu digo a ela que o amo repetidamente. Eu nunca quero desligar o telefone. E dessa vez não deixo nada por dizer.
Na hora de dormir, não pulo páginas de história. Eu leio cada palavra e eu pergunto para meus filhos: podemos ler mais um livro? Eles dizem que sim. Não quero que esse dia termine. Tenho mais um dia. E dessa vez eu soube que isso era alegria, isso era amor. Aquelas mãozinhas, nossos corpos jovens e fortes, sem dores, nossos pais que ainda estão vivos. Tudo isso importava muito mais do que jamais imaginamos na época. Olha que história linda que nos emociona olhar para trás da nossa vida. E quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu tenho tentado deixar essa memória voltar a mim, quando eu estou no meio do caos ali, das crianças, tudo sujo, e brinquedos, com arroz e carne, uma combinação deliciosa de terra, com um bolo. Eu tento, como minha esposa gosta de dizer, fotografar na minha mente aqueles momentos e lembrar dessa história, sabendo que eu vou olhar para trás e vou falar assim: nossa, não tem mais silêncio. São as rotinas que passam desapercebidas no nosso dia a dia, que são as coisas que mais nos irritam, mais nos deixam estressados, até impedidos de vir à casa de Deus, porque a gente não tem paciência, a gente não tem humor para cultuar o Senhor, porque é filho toda hora subindo no colo. E depois vão ser memórias que nós vamos valorizar e vamos buscar na mente. Terceiro aspecto, a cultura do reino precisa ser a cultura da nossa casa. Jesus, quando perguntado: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele vai resumir toda a lei e os profetas em 2 aspectos: amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a síntese mais perfeita que nós podemos fazer da cultura do reino. A cultura que Jesus veio instaurar ou revelar a muitos que viviam presos na religião. Se pecou, digno de morte. Não tem a oportunidade da reconciliação. Se fez isso, jamais você poderá ter acesso à presença de Deus. Você tem lepra, você jamais tem acesso à comunidade e à presença de Deus. Jesus, ele vem aproximar mais uma vez o ser humano de uma ideia que nunca deixou de ser central: relacionamento do Deus vivo com a criação. E amar a Deus sobre todas as coisas, ela revela uma cultura de adoração, uma cultura de oração, uma cultura de amor pelas Escrituras. Essa cultura precisa estar sendo uma prática nas nossas casas. E mais uma vez a responsabilidade está sobre nós, mais velhos ou adultos, em praticar isso. Nossa família precisa ver essa cultura em ação. Os nossos hábitos de comunhão com Deus precisam ser transparecidos para a nossa casa. Mais uma vez eu digo daquilo que eu recebi, daquilo que eu testemunhei e das memórias que me vêm à mente. Quando você fala às vezes de uma pessoa, de um pai ou de uma mãe, de um irmão, há memórias que te saltam automaticamente, memórias que não são provocadas, memórias instantâneas. E as minhas memórias instantâneas, quando eu penso no meu pai, no meu avô, na minha mãe, na minha avó, nas minhas avós, é de vê-los buscando a Deus. É de vê-los chorando diante da presença de Deus. Passando por dificuldades que as quais na altura, eu quando era pequeno, não tinha dimensão do peso, da luta, da batalha, mas que mais recentemente, quando a gente cresce, amadurece e vive as nossas próprias batalhas, tudo começa a ser ressignificado e a fazer sentido. Nós temos na nossa casa atravessado por momentos muito difíceis desde o ano passado, mudança de casa, família crescendo, todo esse contexto que é novo, que precisa ser ajustado. E quando eu comecei a entender que meus pais passaram por situações similares, meus avós passaram, porque a vida, ela vai se repetindo na nossa rotina, mais uma vez. Você sai de casa, você não tem dinheiro, você mora num lugar bem apertado, e as coisas vão caminhando, depois vem um filho, você tem que ajustar as coisas, e Deus vai providenciando. E quando a gente vê,
a gente está vivendo histórias parecidas. E às vezes rejeitamos por tempo ensinamentos, orientações dos nossos pais, na teimosia de achar que não, eu que sei, isso era da sua época, tudo mudou. Então, quanto mais essas memórias hoje têm um valor e um peso para mim, porque eu passo olhando para as minhas dificuldades, eu falo assim, uau, eles passaram igual, olhando para trás, era isso que eles estavam atravessando igual a mim, mas eu vi. Eu estava lá de manhã cedo, ou então eu estava dormindo quando alguém coloca uma mão na minha cabeça, nos meus pés, ou quando não tinha dinheiro para pagar as contas, tinha que vender o carro para pagar as contas, eu estava lá, eu vi, eu passei por aquilo, fui blindado de ser, como criança, exposto àquela carga que eu não era capaz de suportar, mas eu vi rotinas, uma cultura que era vivenciada na prática, uma cultura de devoção. E eu vou dizer até mais, os mais idosos, que já estão caminhando, aí já criaram seus filhos, alguns já até que já libertaram para a vida adulta, nós como avós somos os que mais devemos demonstrar isso. Porque não tem coisa mais preciosa para a sua família, mas também para a comunidade, para a igreja, saber que nós, de cabelo branco, ou às vezes sem cabelo, passamos por uma vida de lutas, de batalhas, adversidades, mas continuamos fervorosos pelo Senhor. Continuamos amando o Senhor com todo o nosso coração. Continuamos sendo cheios da presença de Deus. E agora que somos reformados, nós não temos um destino de ficar na frente da televisão com comando, dormindo e acordando, dormindo e acordando. Não é o destino de uma velhice do justo. Quanto que nós, como mais idosos, temos um papel fundamental de ser intercessor das nossas casas, intercessor da missão do Senhor, intercessor da casa de Deus. Eu já disse isso aqui. A vida do meu avô, que ele faleceu quando eu tinha 12 anos, me marcou profundamente. E olha que eu era criança ainda. De vê-lo servindo, de vê-lo ministrando na minha vida, há coisas que estão até hoje na minha memória. E eu tento às vezes parar para puxar na memória coisas do dia a dia, e eu confesso que não vem. Não vem na minha memória um presente muito bom que eu ganhei. Não vem na minha memória a casa dos sonhos, a melhor cama, a roupa de marca. Não me vem na memória o telemóvel que eu usava naquela altura, até porque não existia. Não me vem à memória as coisas materiais pelas quais nós passamos mais tempo no dia a dia correndo atrás. Mas me vem à memória das rotinas simples, de valores transmitidos, de uma cultura que era vivenciada na prática. Agora, no aspecto de amar o próximo como a si mesmo, duas coisas. Precisamos viver nas nossas casas uma cultura de confissão e perdão. A família, ela é o primeiro lugar e também o mais difícil para praticar o arrependimento. Na família, todos estão envolvidos nesse processo. Não existe, se você cresceu dessa forma, me permita trazer a Escritura para trazer mudança de paradigma. Não existe isso que o pai nunca erra, que a mãe nunca erra, que a matriarca ou o patriarca estão acima da lei. Todos nós, como pais, como filhos, como irmãos, como tios, estamos sujeitos aos princípios de Deus e devemos vir aos nossos membros familiares reconhecendo quando erramos, quando falamos com uma má intenção, quando ferimos alguém, quando magoamos, quando abusamos psicologicamente, emocionalmente de alguém. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. As primeiras pessoas que nós precisamos pedir perdão são os nossos familiares. De decisões erradas que nós tomamos sem consultá-los, decisões que não foram em comum acordo, de palavras proferidas que os magoaram, de um testemunho que eu deixei lá no fim do mundo,
no meu trabalho, que não tem aparentemente nada a ver com o meu trabalho, minha família, mas que eu desonrei o nome do Senhor, não dei o testemunho devido, envergonhei a minha família. E olha que o Evangelho é muito profundo no aspecto do perdão. Mateus 5, ele vai dizer que se você sabe que um irmão tem algo contra você, você deve deixar a sua oferta e reconciliar-se com ele. Ou seja, Jesus está falando, se alguém tem algo contra você, essa pessoa está ferida com você, não é você que vai ficar de braços cruzados esperando ela se arrepender e reconhecer. Não, é você que vai até ela e fala assim, eu sou agente de reconciliação, meu irmão, perdoa-me pelaquilo que eu fiz, com intenção ou não, perdoa-me. Eu quero estabelecer a comunhão de volta. E a segunda coisa, dentro do amar ao próximo como a si mesmo, é algo que eu inventei ao fazer essa mensagem. E eu coloquei um nome acadêmico de cultura das vogais, para ficar mais fácil para a gente aprender. Apoio, estímulo, investimento, orientação e utilidade. A-E-I-O-U. Apoio, estímulo, investimento, orientação e utilidade. Nós como família, nós devemos apoiar uns aos outros nos momentos mais difíceis. Quando nós nem sabemos o que devemos orientar, não tem uma resposta. O que seu filho chega para você, não sei o que eu vou estudar na faculdade. E você diz assim, não posso te ajudar. Sabe, quando eu era mais novo ali, terceiro, quarto ano, começava a vir as contas de multiplicação e fração. Chegava para o meu pai e falava assim, pai, me dá uma ajuda aqui. Ele falava, ih, filho, já passou muito tempo, já não posso te ajudar. Mas ele estava ali para apoiar. E o apoio, ele é fundamental, mais uma vez, para o indivíduo crescer, amadurecer. O apoio, ele vai mais além, ele precisa ser manifesto através de estímulos, palavras, encorajamento, fortalecimento. Durante a caminhada, estimule a sua família, estimule o seu pai. Às vezes vem a gente está falando muito de pai para filho, mas isso vem também muito de filho para pai. Você que é filho, pode entender momentos que o seu pai está passando por adversidade, está sobrecarregado, está cansado. Você pode apoiar. Como você pode apoiar? Faça essa pergunta para o seu pai, para a sua mãe. Como eu posso estimular hoje, pai? Você está trabalhando arduamente, deixa eu lavar a louça aqui. Deixa eu comprar uma coisa no mercado para te aliviar um pouquinho. Deixa eu te fazer uma comida especial que você gosta. Os maridos estão aí dando as ideias aí já para a família. Investimento. Os nossos filhos precisam ser o alvo do nosso investimento. E nós não podemos colocar o investimento em si acima das pessoas. Não, eu não posso comprar agora porque eu estou querendo criar um patrimônio para te deixar uma boa herança. Válido. Se isso está dentro do acordo com a vontade de Deus, amém. Mas o que eu quero dizer com o investimento é, primeiro, o seu tempo. Segundo, suas finanças, seu recurso. Ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer ir para o Acamp Kids, o Acamp Teen. Ele quer ir para o Acamp dos jovens, Acamp dos adolescentes. Invista no seu filho. Quantas coisas eu passei nas minhas férias. Cada ano, teve uma época da nossa vida, entre ali os 10 e os 15 anos, que cada ano das nossas férias, nossa mãe enviava a gente para algum lugar. Nossos filhos precisam ter conhecimento das Escrituras, precisam ter experiências com Deus, precisam passar por experiências que vão conduzi-los à verdade. A cultura das vogais, ela transmite orientação o tempo todo. Filho, senta aqui, vamos conversar. O que hoje está na sua mente? Como que está o seu coração? Como que estão as suas emoções, seu sentimento? Olha, já passei por isso, fiz isso, deu errado, fiz assim, deu melhor jeito. Olha, não passei por isso, mas vamos orar juntos, vamos saber o que o Senhor pode fazer. E por fim, utilidade. Quantos de nós queremos às vezes receber, damos muito, doamos muito, queremos que as pessoas sejam úteis para nós, mas quantos de vocês querem ser úteis para os outros? Ou simplesmente transmitir o senso de utilidade?
Eu faço aqui um apelo a você, pai e mãe como eu. Torne o seu filho útil para a sociedade. Primeiro, a gente sabe que Deus deu um propósito para cada um de nós. Então ninguém aqui nasceu inútil. Mas se nós pais não ensinarmos, não trouxermos utilidade, valor aos nossos filhos, eles vão crescer para receber e não para dar, não para contribuir. E mais uma vez nós entendemos que as famílias são a resposta que esse mundo precisa. Não entregue o seu filho para ser um consumista. Não dê uma televisão para o seu filho ficar à vontade, livremente, fazer o que ele quiser com a televisão, com o computador, com o telemóvel. Deixar ele com os amigos que quiser, fazer o que quiser, pode ficar a hora que quiser, volta a hora que quiser. Refém dos videojogos, dos videogames. Só consome, não transmite, não produz, não trabalha, não aprende o valor disso. Só vai dificultar a vida dele e, claro, a mensagem de testemunho que nós esperamos, que nós fomos confiados, não vai ser propagada. Eu lembro de uma história de Craig Hill que fala muito sobre famílias, e ele transmitiu esses princípios ao filho e falou assim: filho, você aqui tem um quarto para você agora, mas se você não cumprir as regras dessa casa, você vai deixar de ter privilégios, filho. E aí, tá bem, filho, pai, eu entendo. O pai pede para chegar a certas horas, ele não chega. Um belo dia, ele chega em casa da escola e o quarto não tem mais porta. Porque toda vez que o pai chamava, vamos comer, vamos estar juntos. Não, pai, não posso, porta trancada. E ele fala: filho, nós conversamos, você tem um quarto, é um privilégio você ter um quarto, mas você não cumpriu os princípios e agora você perde os privilégios, você não tem mais porta. Depois esse filho ganha um carro do pai. Sai, olha, filho, você vai ganhar um carro, cuida bem desse carro, mas você tem hora para chegar, não chegue mais tarde, por favor. E o filho vive o dia a dia, respeitando, ao momento que ele, hoje eu vou chegar mais tarde. No dia seguinte ele quer sair para ir comer, está sem pneu o carro. Filho, nós falamos, há princípios que precisam ser respeitados. Você perde os privilégios quando você descumpre. São histórias que são reais, mas histórias que nos transmitem valores, princípios. Uma cultura do reino, uma cultura do céu. Nas famílias, não existe espaço para coisas ocultas. Não existe espaço para isolamento. Não pode existir hábitos ocultos. Não pode existir finanças ocultas. Como eu já vi, olha, irmã, compra aqui, isso aqui você, porque meu marido não pode saber que eu comprei. Ou então vou pagar aqui no dinheiro, para que meu marido não saiba da fatura o que eu estou comprando. Ou vice-versa. Nós não podemos ter hábitos ocultos na nossa casa. Coisas que eu faço que meus pais não sabem, que minha esposa não sabe. Amizades ocultas, hábitos diversos. O ambiente familiar é um ambiente de confiança, de transmissão de valores, onde tudo deve ser revelado. E vocês, filhos, tenham temor, porque o Senhor revela. Graças a Deus por isso. E aí você pode pensar, mas a minha história foi totalmente despedaçada, nem tive pais, nem tive mãe, nem conheci eles. Ou então, conheci, mas não valiam nada. Nós não podemos deixar que as nossas dificuldades sejam obstáculos para o destino, para o propósito divino que o Senhor tem para nós. Eu vejo na Bíblia a história de Corá. Corá que armou uma rebelião contra Moisés e Arão. O desfecho dele foi a morte. O Senhor o puniu, abriu a terra, ele foi engolido. Parece aquele filme Inferno de Dante, da década de 90, lá do vulcão, abrindo a cratera, gente entrando. Mas o Senhor não puniu os seus filhos. E os filhos de Corá são os
coraitas, homens que serviam ao Senhor como levitas, como família sacerdotal, como porteiros nos afazeres do ministério e nos deixaram um legado de adoração. Se você for ali pelos Salmo 42, 44 ao 49, 80 e alguma coisa, são salmos dos filhos de Corá. Salmos onde é expresso: a minha alma anela por ti, como a corça suspira pelas águas. Nós não estamos destinados a cumprir ou a estar condicionados ao que os nossos pais fizeram, deixaram de fazer, o destino que eles fizeram, que eles cumpriram, não tem que ser o nosso. Nós temos a oportunidade de carregar uma cultura que vai além, que transforma a sociedade, que muda a história desse mundo. E o próprio pastor já leu esse texto aqui, Salmo 68 vai dizer que o nosso Deus é o Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Você pode ter sido criado solitariamente, abandonado, num lar. E isso ter trazido várias dificuldades de você entender quem é Deus, como Deus se expressa no seu amor. Talvez você não consiga cantar essa canção que nós cantamos hoje. Deus te ama. Mas há uma oportunidade de um Pai de amor ser revelado ao seu coração nessa manhã. Um Deus que muda histórias, que faz do solitário ter um lar. Já estou caminhando para o final. Vocês jovens aí que estão no processo de constituição de família, que ainda nem sabem com quem vão casar, vão se relacionar, tenham em mente a cultura do céu, a cultura do reino, como aquilo que vai construir a vida de vocês. Sabe qual foi o meu primeiro encontro com a Betânia, com a minha esposa? A gente foi para a casa da minha tia, onde ela estava hospedada naqueles dias, ela morava em outra cidade. E eu fechei a porta do quarto, nem aconselho você a fazer isso, perigoso. Mas colocamos um louvor ali e ficamos mais de 1 hora em louvor a Deus, em oração e adoração. Esse foi o meu primeiro encontro com ela. E nós vamos hoje para o cinema. Nós queremos hoje ficar escondidas, né? Como aquele meme do Simpsons, se escondendo no arbusto, fazendo coisas que ninguém vê, porque queremos satisfação do nosso corpo. A cultura do céu precisa estar desde cedo na nossa mente. E aquele ou aquela que nós buscamos do Senhor, tem que haver propósito de união, de glorificar a Deus. Constituir uma família não é uma brincadeira. A gente vê aí quantos brincam disso, quantos se separam, quantos percebem que entraram numa situação onde não conheciam muito bem ao outro. O Senhor hoje nos dá a oportunidade de viver como famílias benditas, famílias que carregam um legado, que carregam princípios. Eu quero te convidar a ficar de pé.